Olá, turma. Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos trabalhar o tema medindo comprimentos. Peço que vocês prestem bastante atenção, principalmente quando começarmos a fazer a conversão dessas medidas. Vamos lá. No início, usávamos partes do corpo, como os pés e mãos, cujos comprimentos passaram a ser as primeiras unidades de medida. Gente, botei aqui alguns exemplos para vocês o que era utilizado antes do sistema métrico atual. As pessoas utilizavam a polegada, o pé, o palmo, o passo para medir os comprimentos das localidades, a distância. Porém, esse tipo de medida, esse tipo de medição sempre dava errado. Por quê? Porque, gente, o palmo de uma pessoa não é idêntico ao palmo de outra. O pé de uma pessoa não é do mesmo tamanho do pé de outra. Então, o que para uma pessoa dava 3 palmos, para outra pessoa só dava um. Ou seja, as medidas mudavam de acordo com que a pessoa mudava, o corpo da pessoa. Vocês podem comparar as mãos de vocês com as mãos dos pais de vocês. Os pais de vocês, as mãos são maiores e a de vocês são menores. Então, imagine como essas medidas davam errado. A mesma coisa é o pé. Cada um tem um tamanho diferente. Tem pessoas que calçam 38, tem outras que calçam 40, tem outros que calçam 35. Então, se uma pessoa fosse fazer a medição de comprimento utilizando a medida do pé, daria errado. Porque uma pessoa que calça 35, ela faria a medição, daria uma quantidade. A pessoa que calça 40, por exemplo, daria uma quantidade menor àquela mesma medida. Por quê? Devido à diferença de tamanhos. Então, essas medidas elas foram utilizadas inicialmente pelo ser humano, porém, eram medidas que davam muito errado, ok? Devido a isso, o ser humano começou a desenvolver o chamado sistema métrico. Esse sistema métrico decimal que nós chamamos é onde o metro é a unidade padronizada de medida de comprimento. Nós podemos utilizar no sistema métrico alguns elementos para fazer a medição. Nós temos aqui a régua, a trena, a fita métrica e o metro articulado. Esses daqui são os instrumentos que são muito utilizados hoje para medir o metro. Vocês que estão na escola utilizam principalmente a régua. As costureiras utilizam mais a fita métrica. Os pedreiros e pessoas de construção utilizam mais a trena e o metro articulado. Então, esses daqui são os instrumentos utilizados para medir o metro. A palavra metro vem do grego metron e significa que mede. As medidas de comprimento são mecanismos de medição eficazes, uma vez que utilizam como recursos de medidas convencionais, tais como milímetro, centímetro, metro e quilômetro. Elas foram criadas justamente para mitigar a probabilidade de ocorrência de erros no momento em que era necessário medir as coisas. Vamos conhecer essas medidas de comprimento e aprender a calcular cada uma delas. Nós temos aqui km, que é quilômetro, hm, que é hectômetro, DAM, que é decâmetro, m, metro, dm, decímetro, cm, centímetro e milímetro. Dessas medidas de comprimento, as que são mais utilizadas é quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Raramente as pessoas utilizam hectômetro, decâmetro, decímetro. As mais comuns, as mais convencionais é o quilômetro, o metro, o centímetro e o decímetro. Vou botar um exemplo aqui para vocês. 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Observação. Irei ensinar vocês a fazer a conversão dessas medidas. Como? Como transformar 1 metro em 100 centímetros, como transformar 1 quilômetro em 1.000 metros, como transformar 1 centímetro em 10 milímetros. Vamos lá. Atenção! A conversão de medidas ocorre da seguinte forma: para converter de uma unidade maior para outra menor, basta multiplicar por 10. Ou seja, nós temos qual é a unidade maior que nós temos? Quilômetro. Qual é a menor que nós temos? Milímetro. Para me poder fazer essa vinda de quilômetro até outra unidade menor, eu vou multiplicar por 10.
De km para hm eu multiplico por 10. De hm para dam eu multiplico por 10. De dam para m eu multiplico por 10. De m para dm eu multiplico por 10. De dm para cm eu multiplico por 10. E de cm para mm eu multiplico por 10. Quando eu venho de uma medida maior para uma menor. Vamos para os nossos exemplos. Nesse exemplo, eu irei mostrar para vocês como transformar 1 km em 1.000 metros. Porque eu mostrei anteriormente para vocês que 1 km é igual a 1.000 metros. Vamos entender o porquê. 1 km vezes 10 é igual a 10 hm. 10 hm vezes 10 é igual a 100 dam. 100 dam vezes 10 é igual a 1.000 m. Logo, 1 km é igual a 1.000 metros. Então, nós temos aqui o porquê de 1 km ser igual a 1.000 metros, porque vem multiplicando da maior medida para a menor. Como a maior medida é quilômetro e a menor, aqui no caso que nós queríamos chegar, era metro, nós multiplicamos pelo número 10, 3 vezes. Nesse exemplo agora, eu irei mostrar para vocês o porquê 1 metro é igual a 100 cm. Vamos lá. 1 m, que é metro, vezes 10 é igual a 10 dm, que vezes 10 é igual a 100 cm. Observação, tá, gente? A gente tem que partir da medida que nós estamos para a medida que nós queremos. Como eu estava em metro e eu queria centímetro, eu fui multiplicando por 10. Quantas vezes eu multipliquei por 10? Apenas 2 vezes. De m para dm, tem um 10. E de dm para cm, que tem outro 10. Logo, 1 metro é igual a 100 centímetros, porque na multiplicação, na conversão de metro para centímetro, é igual a 100. Agora, vamos resolver um pequeno probleminha. 3 metros é igual a quantos milímetros? Para me poder chegar a milímetro, eu tenho que partir da minha medida, que é metro, para me poder ir até milímetro. Então, eu vou ter que multiplicar pelo 10. 1, 2, 3 vezes. Então, vamos lá. 3m vezes 10 é igual a 30 dm, que vezes 10 é igual a 300 cm, que vezes 10 é igual a 3.000 mm. Logo, 3 metros é igual a 3.000 milímetros. Observe, quantas vezes eu multipliquei por 10? 3 vezes. Eu parti da medida que eu tinha, que era metro, e multipliquei por 10 para me poder chegar até milímetro. Muito bem, turma. Eu acabei de mostrar para vocês como fazer a conversão de uma medida maior para uma medida menor. Vamos agora ver o contrário. A conversão de medidas ocorre da seguinte forma. Para converter de uma unidade menor para outra maior, basta dividir por 10. Ou seja, para vir de milímetro, para que é o menor, para quilômetro, que é o maior, eu vou dividir por 10. Eu ensinei para vocês anteriormente que para ir da medida maior, que é quilômetro, para a medida menor, vai multiplicando por 10. Para voltar de uma menor para uma maior, divide por 10. Então é apenas se lembrar que na ida é multiplicação e na vinda é divisão. Vamos agora para os nossos exemplos. Vamos transformar 1.000 metros em quilômetros. Quantos quilômetros tem 1.000 metros? Vamos lá. Primeiro vem 1.000 metros. Vou dividir 1.000 metros por 10. 1.000m dividido por 10 é igual a 100 dam, que dividido por 10 é igual a 10 hm, que dividido por 10 é igual a 1 km. Logo, 1.000 metros é igual a 1 km. Esse mesmo exemplo eu dei anteriormente para vocês, transformando o contrário, transformando 1 km em 1.000 metros. Ou seja, na ida do maior para o menor, nós multiplicamos por 10 e na vinda do menor para o maior, nós dividimos por 10. Dependendo das casas, não pode pular as casas para poder não errar a continha, ok? Vamos agora ver nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nós vamos transformar 100 centímetros em metros. Vamos ver. Vamos partir da nossa unidade, que é centímetro, e ir dividindo. 100 centímetros dividido por 10 é igual a 10 dm, que dividido por 10 é igual a 1 metro. Logo, 100 centímetros é igual a 1 metro. Então,
100 centímetros é igual a 1 metro. Vamos agora problematizar. Nós temos aqui 24 mil metros. Eu quero saber quanto é essa medida em quilômetros. Primeiramente, nós temos que partir da medida que eu dei para vocês, que é metros. Para mim poder chegar na medida de quilômetro, eu vou ter que dividir quantas vezes por 10? Uma, duas, três vezes pelo número 10, para eu poder descobrir os quilômetros que essa medida em metro é. Então, vamos lá. 24 mil m, que é metro, dividido por 10 é igual a 2.400 DAM, que dividido por 10 é igual a 240 HM, que dividido por 10 é igual a 24 quilômetros. Logo, 24 mil metros é igual a 24 quilômetros. Observação importante. Quantas vezes eu dividi pelo número 10? Uma, duas, três. Por isso é importante, gente, que vocês não pulem essa casinha. Esse tipo de gráfico bem aqui, vocês vão ter que saber. Eu vou botar ele completo já já para vocês. Por quê? Se você pular uma dessas casinhas e dividir, por exemplo, apenas por dois números 10, a conta dará errada. Então, não pode esquecer de nenhuma dessas medidas para que você possa acertar de forma rápida a continha. Vamos lá. Nós temos aqui a tabela de conversão. Nós temos KM, HM, DAM, M, DM, CM e MM, certo? Nós iremos agora converter. Para poder eu converter do maior para o menor, eu vou multiplicando de casinha por casinha de 10 em 10. KM para HM eu multiplico por 10, de HM para DAM eu multiplico por 10, de DAM para M eu multiplico por 10, de M para DM eu multiplico por 10, de DM para CM eu multiplico por 10 e de CM para MM eu multiplico por 10. Ou seja, na ida do maior para o menor, eu vou multiplicando pelo número 10. Voltando do menor para o maior, ou seja, na vinda, eu vou dividindo por 10. De MM para CM, eu divido por 10. De CM para DM, eu divido por 10. De DM para M, eu divido por 10. De M para DAM, eu divido por 10. De DAM para HM, eu divido por 10. E de HM para KM, eu divido por 10. Essa daqui é a tabelinha de conversão que vocês não podem deixar de saber, gente. Não podem esquecer essa tabela. Por quê? Se pular uma casinha, pode dar errado a conta. Muito bem, turma. Vamos agora entender um pouco sobre metro quadrado e metro cúbico. Irei dar de forma bem rápida apenas para a resolução das atividades. Na próxima aula, nós iremos trabalhar de forma aprofundada sobre metro quadrado e metro cúbico. O metro quadrado, gente, é quando nós temos de largura e de comprimento 1 metro. Observem essa imagem. Eu tenho um quadrado, de comprimento eu tenho 1 metro e de largura eu tenho 1 metro. Então eu tenho 1 metro quadrado. Ah, tia, mas se aqui no lugar fosse 5 metros? Se eu tivesse 5 metros de comprimento e 5 metros de largura, seria 5 metros quadrados. Então, não esqueçam, para ser 1 metro quadrado, eu preciso ter a mesma medida no comprimento e a mesma medida na largura. Vamos agora ver sobre o metro cúbico. Gente, para poder saber o metro cúbico, eu preciso ter a mesma medida na altura, no comprimento e na largura. Então, nós temos aqui 1 metro de altura, 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. São 3 medidas de 1 metro. Então, eu tenho 1 metro cúbico. A mesma coisa, se eu tivesse, por exemplo, 6 metros aqui de altura, largura e de comprimento, seria 6 metros cúbicos. Vamos agora fazer a resolução de algumas atividades. Vamos para a página 138 do livro de vocês. Na página 138 vem a primeira questão dizendo o seguinte: Caio teve de cobrir a região retangular abaixo usando quadradinhos coloridos como este. Observando a imagem, quantos quadradinhos ele vai usar para colorir totalmente a região retangular? Gente, só observando, dá para notar que de lado nós podemos botar 3 quadradinhos e em cima dá para a gente botar 5 quadradinhos. Logo, 3 vezes 5, 15 quadradinhos. Esse é o total que vai cobrir a área retangular. Letra B. Se Caio usar apenas quadradinhos de cores azul, verde e amarelo e usar a mesma quantidade de quadradinhos de cada cor,
quantos quadradinhos de cada cor haverá? Gente, simples. Nós temos a cor azul, a verde e a amarela. São 3 cores. Nós iremos dividir 15 por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, nós teremos 5 quadradinhos de cada cor. Aquela explicação que eu dei anteriormente sobre metro quadrado, centímetro quadrado, nós iremos olhar agora aqui. Segunda questão. Veja o quadrado da figura ao lado. Cada lado dessa região quadrada mede 1 centímetro. O perímetro desse quadrado é 4 centímetros. O que é perímetro? É o contorno todinho. Eu tenho um de cada lado, então 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 4. A superfície interna de um quadrado é a região interna, a linha que o delimita. A medida dessa superfície é chamada de área do quadrado. A área do quadrado, vermelho acima, é de 1 centímetro quadrado. Agora veja a figura abaixo e responda as questões a seguir. Nós temos aqui essa imagem, que nós temos quadrados amarelos e um quadradinho de referência, que é o vermelho. Qual é o perímetro dessa figura? Observação. Perímetro é a soma dos lados, ok? Então, vamos lá. Se eu tenho 1 centímetro no primeiro quadradinho, então só embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só embaixo eu tenho 7 centímetros, ok? Se eu tenho 7 centímetros embaixo, quer dizer que eu também tenho 7 centímetros em cima. 7 mais 7, 14. Nós temos de lado 1, 2, 3, 4. 4 mais 4 é igual a 8. Vamos fazer a conferência então. Eu tenho 14 mais 8 é igual a 22 centímetros. Ou simplesmente vocês podem apenas conferir, tá ok? Letra B. Qual é a área dessa figura? Para a gente poder descobrir a área de uma figura, nós temos que multiplicar o valor do comprimento pelo da largura. Então, vamos lá. Nós temos aqui embaixo de comprimento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nós temos de largura 1, 2, 3, 4. 7 vezes 4, 28 centímetros. Ou seja, nós temos 28 centímetros quadrados como a área dessa figura. Observação. Na próxima aula de matemática, nós iremos trabalhar metro quadrado, metro cúbico e nós iremos trabalhar área e perímetro para vocês entenderem de forma mais clara. Terceira questão. Chama-se volume de um objeto o espaço ocupado por esse objeto. Para medir o volume de um objeto, podemos utilizar algumas unidades, como o centímetro cúbico, o metro cúbico e o litro. A figura ao lado representa um cubo que tem aresta medindo 1 centímetro cúbico de volume. O cubo da figura pode ser usado como unidade para medir o volume de um sólido. Veja as construções que Valdir montou usando blocos em forma de cubo. Sabendo que não há blocos escondidos e considerando o centímetro cúbico como unidade da medida, podemos dizer que, letra A, o volume da construção A é de quantos centímetros cúbicos? Vamos conferir. Já que nós temos aqui vários cubos, basta conferir quantos cubos tem nessa construção A. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantos centímetros cúbicos nós temos? Então, quantos centímetros cúbicos nós temos? 6 centímetros cúbicos. Letra B. O volume da construção B é de quantos centímetros cúbicos? Como a construção é formada apenas por cubos, vamos apenas conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 centímetros cúbicos. O volume da construção C é de quantos centímetros cúbicos? A mesma coisa. É feita apenas por cubos, então vamos conferir. 1, 2, 3, 4. 4 centímetros cúbicos. Quarta questão. Nas sentenças a seguir, estão expressas algumas medidas de comprimento. Represente essas medidas usando algarismos e os símbolos correspondentes. Letra A. A espessura de determinada tábua é 5 centímetros. Então, é 5 cm. B. Em uma cidade, cada quarteirão tem aproximadamente 100 metros de comprimento. 100 metros é escrito 100 m. Duas cidades vizinhas estão ligadas por uma estrada que tem 42 quilômetros de extensão. Então, é
42 km. Letra D. A espessura de certo aparelho de telefone celular é aproximadamente 9 milímetros, então é 9 mm. Vamos agora responder as páginas 140, 143 e 144 do livro de vocês. Gente, vocês se lembram que eu falei para vocês que as medidas, a polegada, o palmo, o pé e o passo, não davam muito certo? Vamos ver agora o porquê. Na primeira situação, nós temos Luísa, Caio e Mônica resolveram medir o comprimento do tampo da mesa da sala de jantar. Cada um usou seu próprio palmo. Luísa encontrou 15 palmos, Caio encontrou 18 palmos e Mônica encontrou 16 palmos. Qual das três crianças tem o maior palmo? Luísa. E qual delas tem o menor palmo? Caio. Por quê? Quanto maior o palmo de uma pessoa, menos é a medida que ela encontra. Por quê? Porque vai completar com o palmo dela a medida. Quanto menor a mão de uma pessoa, o palmo dessa pessoa, mais medidas ele vai encontrar. Por quê? Vai demorar mais para ele completar a medida com o seu palmo. Por isso que eu falei para vocês que era complicado fazer essas medidas através dessas unidades de polegada, palmo, pé e passo, porque sempre dava errado. Segunda situação. Murilo, Serginho e Isabela mediram a distância do ponto A ao ponto B pertencentes ao segmento da reta AB. Cada um deles usou uma dessas unidades para medir. Nós temos a medida a B e a C. Veja o que cada criança encontrou. Serginho encontrou 6 unidades. Murilo encontrou 3 unidades. Isabela encontrou 4 unidades. Qual é a letra que corresponde à unidade escolhida por Murilo? Gente, o Murilo encontrou só 3 unidades. Então, ele encontrou maior quantidade ou menor quantidade? Menor quantidade. Então, claro que foi uma medida maior. Então, qual é a maior medida que tem aí? É a letra B. Serginho encontrou 6 unidades. Ele encontrou mais quantidade de unidades. Então, qual é a menor medida que nós temos aí? É a letra C. E por último, Isabela ficou com a letra A. Então, como vimos, a medida do comprimento do tampo de uma mesa em palmos, por exemplo, será diferente se utilizarmos o palmo de uma criança e o palmo de um adulto. Durante muito tempo, o ser humano usou essas partes do corpo para fazer essas medidas de comprimento. Isso causava muita confusão, pois as medidas variavam de pessoa para pessoa. Página 143. Primeira questão. A figura ao lado mostra uma chave de boca, instrumento muito usado pelos mecânicos. Considerando as unidades quilômetro, metro, centímetro e milímetro, qual delas você acha que é mais adequada para expressar a medida indicada na chave? Gente, a chave de boca, ela tem ou a medida de centímetro ou de milímetro, tá? Ela não tem de metro, ela não é muito grande. Segunda questão. Na figura a seguir, aparece a representação de um campo de futebol e das medidas reais da linha lateral, comprimento, e da linha de fundo, largura. Em qual unidade deveria estar indicadas essas medidas? Quilômetro, metro, centímetro ou milímetro, gente? Em metros. Letra B. Qual é a medida do contorno desse campo, ou seja, do perímetro? Para poder somar o perímetro, nós temos que somar todos os lados. Se eu tenho 110 embaixo, eu tenho 110 em cima. Se eu tenho 75 de um lado, eu tenho 75 do outro, porque é um retângulo. Então, vamos somar. 110 mais 75 mais 110 mais 75 é igual a 370 metros. Terceira questão. A medida do contorno de um terreno de forma quadrada é 172 metros. Isso significa que cada lado desse terreno tem quantos metros? Gente, se é quadrado, todos os lados são iguais. Então, eu vou apenas dividir 172 dividido por 4, que vai dar 43 metros de comprimento. Quarta questão. Ao viajar por uma estrada, podemos observar várias placas indicativas de distância. Que unidade de comprimento é usada para indicar essas distâncias? Quando nós estamos numa estrada, as principais distâncias utilizadas são quilômetro ou metro. Quinta questão. Complete cada frase com a unidade de medida mais adequada. Use as unidades km, m e cm.
Letra A. O diâmetro da Terra é aproximadamente de 12.000. Qual é a maior unidade? km. Então, é de 12.000 km. Letra B. Rio Claro, cidade do interior do estado de São Paulo, é uma cidade planejada. Todos os quarteirões têm o mesmo comprimento, que é aproximadamente de 100 m. Letra C. A espessura de uma tábua é de 5 cm. Letra D. O comprimento de uma caneta esferográfica é aproximadamente de 15 cm. E letra E. Um terreno tem 36 metros de frente. Por que metros? Porque nós não medimos a frente de um terreno em centímetros, tá, gente? Só em metros. Dificilmente é dado em centímetros porque vai ficar um número muito alto. Sexta questão. Veja os dois polígonos ilustrados a seguir. No polígono laranja, os 4 lados têm a mesma medida. No polígono azul, os 3 lados têm a mesma medida. Letra A. Usando uma régua graduada para poder fazer as medidas, complete o quadro. Cor do polígono, nós temos a laranja e nós temos a azul. Medida de cada lado. Nós temos a laranja tem a medida de 3 centímetros. E a medida de cada lado é de 30 milímetros. Por quê? Porque em cada centímetro nós temos 10 milímetros. Logo, se eu tenho 3 centímetros, eu tenho 30 milímetros. Então, a medida do contorno é de 12. Por quê? Eu tenho quantos lados? Eu tenho 4 lados no polígono laranja. 4 lados. Qual é a medida de cada lado? 3. 4 vezes 3, 12. No polígono azul, eu tenho como medida de lado em centímetros 12 centímetros. Se eu tenho 2 centímetros, em milímetros eu vou ter 20 milímetros. Então, qual é o contorno dessa figura? Nós vamos multiplicar. Quantos lados nós temos? 3. Qual é a medida de cada lado? 2. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Letra B. Explique para um colega como você fez. Gente, como é que foi feito isso daqui? Foi medido com uma régua, foi tirado os centímetros. Observação, dentro de cada centímetro há 10 milímetros. Depois foi multiplicado a quantidade de lados pela medida de cada lado. Sétima questão. O perímetro de um polígono é a medida do contorno desse polígono, o que corresponde à soma das medidas de seus lados. Observando os quadriláteros abaixo e usando uma régua graduada, complete o quadro a seguir. Cor do quadrilátero. Nós temos laranja, marrom, amarelo, verde e azul. Como é o nome do laranja? Retângulo. Do marrom, quadrado. Do amarelo, trapézio. Do verde, quadrado. E do azul, retângulo. Vamos agora tirar as medidas de lado. Nós temos no laranja os lados 44, 12, 44, 12. O mesmo de cima é o de baixo e os dos lados são iguais. No quadrado marrom, nós temos 19, 19, 19, 19. No amarelo, que é o trapézio, nós temos 39, 22, 28 e 25, porque o trapézio ele tem medidas diferentes. No verde, que é o quadrado, nós temos 30, 30, 30 e 30. E no azul, que é o retângulo, nós temos 60, 25, 60, 25. Observação que essas medidas já estão sendo dadas em milímetros, ok? Se fosse em centímetros, no caso, esse azul, por exemplo, seria 6, ok? 6 em vez de 60, porque em cada centímetro há 10 milímetros. Então, vamos agora somar o perímetro em milímetros. Como é que eu vou somar? Somando todos esses lados. No laranja, nós temos 44 mais 12 mais 44 mais 12 é igual a 112. No marrom, nós temos 19 mais 19 mais 19 mais 19 é igual a 76. No amarelo, nós temos 39 mais 22 mais 28 mais 25 é igual a 114. No verde, nós temos 30 mais 30 mais 30 mais 30 é igual a 120. E no azul, nós temos 60 mais 25 mais 60 mais 25 é igual a 170. Muito bem, turma. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.